Glória a Deus e glória a Deus. Muito bem, meus irmãos, nós vamos estar meditando na palavra de Deus aqui nessa manhã, no primeiro livro de Reis, capítulo 9, versículo de número 3. Quero com muita alegria estar convidando os irmãos para juntos nós meditarmos uma palavra de Deus, porque tem muita gente que questiona dizendo assim: Deus não me ouve, Deus não ouve o meu clamor, Deus não ouve a minha oração. Por que é que eu tanto oro, falo com o Senhor e parece que a resposta não vem? Olha, às vezes pode ser pela maneira que você está orando, pelo motivo que você está orando, a razão que você está orando, mas hoje eu quero falar um pouco sobre isso, e o texto que eu quero usar é o versículo de número 3 do capítulo 9 de 1 Reis, que diz assim: E o Senhor então lhe disse: ouvi a tua oração, e ouvi a tua súplica que fizestes perante mim, e santifiquei a casa que me edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Olha como esse texto começa: e o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração. Que coisa maravilhosa, né? Nós ouvirmos isso de Deus, né? Isso é uma expressão muito grande, muito grandiosa diante de Deus, muito singular, vindo do próprio Senhor, dizendo: olha, ouvi a tua oração. Nesse dia aqui, Deus está falando com Salomão, quando Salomão ele edifica ali e consagra o templo, e Salomão faz uma oração, e Deus ouve a sua oração. E quando Salomão consagra aquele templo, essa consagração está condicionada a duas coisas: primeiro, temor ao Senhor, e segundo, fazer a vontade do Senhor. Ou seja, quando Salomão estabelece construir um templo para Deus, consagrar um templo ao Senhor, no coração de Salomão tem dois princípios. Que princípios são esses, pastor? Primeiro, temor ao Senhor. Segundo, fazer a vontade de Deus, ou seja, estou fazendo pela tua vontade. E esses princípios são dois princípios que precisam reger o nosso coração em tudo que nós vamos fazer. Tudo que nós estamos planejando fazer, tudo que nós estamos planejando uma autorização de Deus, uma resposta de Deus na nossa vida, precisa passar por esses dois princípios. Primeiro, eu estou fazendo por temer ao Senhor, porque eu reverencio a Deus, porque eu quero glorificar ao Senhor, porque eu quero que Deus seja engrandecido naquilo que eu vou fazer. A Bíblia diz, irmãos, em Eclesiastes 12, 13, que de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Temer não é ter medo. Ter medo é uma coisa, é você ficar apavorado quando alguém chega. Temer é reverenciar, é respeitar a presença de alguém, é respeitar o nome de alguém. Isso é temer ao Senhor. Então Salomão ele vai fazer algo, mas ele está fazendo algo com temor ao Senhor, com toda a reverência possível. E outra, ali é para a glória do nome do Senhor. E segundo, ele está fazendo porque aquilo é a vontade de Deus. É preciso existir, irmãos, da parte daquele que se aproxima de Deus em oração, atitudes e ações que venham do profundo da nossa alma. É preciso existir no nosso coração, quando nós queremos fazer algo para Deus, um sentimento de que estamos vivendo no centro da vontade de Deus. Para Deus ouvir a minha oração e para Deus responder a minha oração, eu preciso entender que a minha oração está condicionada à vontade de Deus. Eu não posso sair por aí orando, pedindo a Deus qualquer coisa, de qualquer maneira, sem antes saber: será que Deus está nesse negócio? Nós vamos ver, irmãos, hoje aqui nessa palavra, algumas atitudes que nós devemos tomar, e essas atitudes que nós devemos tomar, elas vão facilitar a resposta de Deus para a nossa vida. Você sabia que às vezes a gente pede e não recebe porque estamos fazendo da maneira errada? Estamos pedindo errado. Tiago diz: olha, vocês estão pedindo e não estão recebendo porque estão pedindo errado. Mas como assim? Até para pedir algo a Deus existe a maneira correta? Claro. Existe motivação correta, existe sentimento correto. Para pedir diante de Deus algo, precisa haver isso. E a primeira coisa que tem que haver no meu coração, quando eu vou orar,
quando eu vou falar com Deus, quando eu vou buscar com Deus, é um sentimento de arrependimento pelos meus erros. Toda vez que eu vou entrar na presença de Deus, eu nunca posso entrar na presença de Deus com altivez, achando que eu posso, achando que eu sou tal, achando que eu sou o profeta, porque eu estendo a mão e o fogo cai. Não. Nós nunca devemos comparecer diante de Deus com esse tipo de sentimento. O nosso sentimento primário diante de Deus é arrependimento. Senhor, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu errei, mas eu me arrependo de tudo que eu fiz, de tudo que eu já errei, de tudo que eu já te magoei, de tudo que eu já te feri, de tudo que eu já desagradei ao teu espírito. No primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 33, está escrito: quando o teu povo, Israel, for ferido diante do inimigo por ter pecado contra ti, e se converterem a ti, e confessarem o teu nome, e orarem, e suplicarem a ti nessa casa. 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia! Se você quer que a tua oração seja ouvida diante de Deus, primeira coisa, muda de atitude. Mude as atitudes que desagradam ao Senhor. Mude de propósito de vida, mude de estilo de vida. Porque a Bíblia Sagrada diz que Deus não ouve aquele que está vivendo uma vida desregrada, sem princípios bíblicos. Então muda de atitude. Vá para cima. A vitória é nossa. Aleluia. O sangue de Jesus tem poder sobre a nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Quando você muda de atitude, quando você percebe que desagradou a Deus, percebe que está vivendo uma vida que Deus não se agrada. Pastor, e como é que eu sei que eu estou vivendo uma vida que Deus não se agrada? É só você abrir a sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, versículo 19, e você vai ver o que não agrada a Deus, está lá. Apocalipse capítulo 22, versículo 15, está lá. E tantos outros textos, está lá. Mas mude de vida, porque já é um bom começo. É um bom começo de um bom relacionamento com Deus. Se o homem não mudar de posição, se a pessoa não se arrepende, como é que Deus vai ouvir quem não se arrepende? A palavra de Deus é clara. Ele diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos. E aí o segundo passo para que Deus ouça a nossa oração e nos responda é a humilhação, que está atrelado ao arrependimento. Eu me arrependi e eu me humilhei diante de Deus. Tem um hino, inclusive, que eu gosto muito. Quando eu era mais novo, eu ouvia bastante, de um conjunto chamado Disco Praise, né? Que ele fala isso: se eu me humilhar diante do teu altar, e sacrificar. Isso era maravilhoso. Porque a humilhação diante de Deus, ela é necessária. É necessário a gente buscar diante de Deus e dizer: Senhor, eu me arrependo. Eu não sou nada. Se o Senhor não estiver na minha vida, eu não sou ninguém. Porque estamos vivendo uma geração em que as pessoas estão muito altivas. Estão muito nariz empinado. As pessoas estão conquistando aí algumas coisas, materialmente falando, mais fácil, e estão aí com o nariz empinado, peito estufado, né? Só que diante de Deus, o primeiro passo de vitória, depois de você se arrepender, o segundo passo, melhor dizendo, é a humilhação. É quando você se humilha diante de Deus. A Bíblia diz: aquele que se humilha será exaltado. Deus humilha, ou Deus exalta aquele que se humilha, e Deus abate o soberbo. Só que entenda, Deus não exalta aquele que é humilhado, Deus exalta aquele que se humilha, porque são duas coisas diferentes: ser humilhado e se humilhar. Ser humilhado é quando alguém me humilha. E aí, meu irmão, isso pode acontecer, infelizmente.
Mas a bênção de Deus vem quando eu me humilho. Vem quando eu digo, eu tenho na presença de Deus esse sentimento: Senhor, eu não estou aqui porque eu mereço. Senhor, eu não estou aqui porque eu sou bom. Eu não estou aqui, Senhor, porque eu faço por onde. Eu até ensino muito lá na igreja, que nós aprendemos que as nossas atitudes é que, se eu orar, Deus vai fazer. Se eu me santificar, Deus vai fazer. Não, Deus faz porque Ele é misericordioso. É isso que você precisa entender. Tudo é a graça de Deus. Lamentações de Jeremias, capítulo 5, salvo engano, capítulo 3, perdão, por volta ali do versículo 20, ele diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. Sabe por que você chegou onde você chegou e você está onde você está? É a misericórdia de Deus que já se renovou, e hoje inclusive já se renovou na nossa vida. Aleluia. É você se colocar exclusivamente na dependência de Deus. É você dizer: Deus, eu não posso sentir, eu não sei, eu não faço, eu não tenho como, se o Senhor não estiver na minha vida. Não é o mérito humano, não é a capacidade humana, não é a tua capacidade, é o Senhor. Ontem eu ministrava ali na nossa sede setorial, eu falava ali de alguns valentes de Davi, trazendo para a nossa realidade hoje, e nós como valentes do exército de Deus, e a Bíblia diz que um deles se coloca no meio de um campo de lentilha, se eu não me engano é Samar, e ele se coloca no meio de um campo de lentilha quando todo mundo fugiu da batalha, e ele levanta a espada, e a Bíblia diz: e o Senhor operou naquele dia grande livramento. É o Senhor. A tua espada está erguida, mas é Deus que te dá vitória. Você se posiciona, mas é Deus que te dá vitória. Tudo é Deus. Tudo é misericórdia. Tudo é a graça de Deus. E se humilhar na presença dele é se colocar exatamente como alguém que não faz nada, que não é nada se ele não estiver junto. Dependente de Deus. A Bíblia diz: e ele... Segundo Crônicas 33, 12 e 13. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor, seu Deus, de verdade, e humilhou-se muito perante o Deus dos seus pais, e fez-lhe oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Ou seja, a humilhação fez Deus dar de volta aquilo que este rei tinha perdido. Aleluia. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Aleluia. Nós precisamos baixar a bola. Nós precisamos entrar na presença de Deus em oração, em humilhação. Senhor, eu não sou nada sem Ti. Senhor, tudo é a Tua graça. É assim que precisamos nos conduzir. Aleluia. A humilhação. No Salmo de número 51, Davi se humilha perante Deus. Ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Então a oração que Deus responde é aquela oração que Deus vê em você humilhação, auto-humilhação. É quando você se... E o maior exemplo de auto-humilhação diante de Deus é quando nós nos tornamos dependentes exclusivamente de Deus. Aleluia. Terceiro passo, quando nós confessamos a Deus os nossos erros. Aleluia. Daniel 9, 4 e 5 diz: e orei ao Senhor meu Deus, e eu confessei, e eu disse: Senhor Deus, grande tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos, cometemos a iniquidade, procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Lucas capítulo 15, versículo 21, o filho pródigo nos dá um exemplo e diz: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado filho de Deus, teu filho.
Se você quer ver Deus ouvir a tua oração, se você quer ver Deus responder a tua oração de uma maneira gloriosa, confesse os seus erros diante do Senhor. Se arrependa, se converta, confesse diante de Deus todos os teus erros. Confesse diante de Deus todos os teus pecados e se arrependa e peça a Deus a misericórdia e siga em uma nova filosofia de vida. Essa é a oração que Deus responde. A oração que Deus responde é aquela que envolve adoração. 1 Reis 8:23, e disse, ó Senhor Deus de Israel, não há outro Deus como tu. Em cima nos céus e embaixo na terra, que guardas a aliança e a beneficência dos teus servos, que andam com todo o seu coração diante de ti. Adoração. Adoração. Quando você for orar, adore a Deus. Quando você for, comece, antes de já começar pedindo, antes de começar até se humilhando, antes de começar falando, comece dizendo, Senhor, tu és tão grande. Quando Jesus nos ensina a oração modelo, ele diz que nós devemos começar dizendo, Pai nosso que está nos céus, ou seja, isso é elevar Deus, tu é aquele que está acima de todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Já experimentou? Às vezes tem pessoas que dizem assim, pastor, eu não tenho palavras para orar. É porque você ainda não entendeu como é que funciona então a oração. Porque se você for começar adorando a Deus, só aí já vai meia hora de oração. Só se declarando para Ele. Só dizendo o quanto Ele é maravilhoso. Só dizendo o quanto Ele é glorioso, o quanto Ele é lindo. O quanto Ele é misericordioso. Senhor, Tu és tão grande. Tu és tão maravilhoso. Experimenta começar a tua oração desse jeito. Experimenta começar a tua oração, sabe? Levando a Deus ao seu lugar. Outro ponto para Deus ouvir a nossa oração, sabe qual é? É quando na nossa oração nós fazemos ações de graças. O que é ações de graça, pastor? Agradecimento. É quando nós nos derramamos em agradecimento a Deus, em gratidão. Filipenses 4:6 diz, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e pela súplica, com ações de graça. Olha que coisa maravilhosa. Você começa dando a Deus, aí você vai na adoração, tu és fiel, tu és Deus, tu és tremendo. Daqui a pouco começa a agradecer. Ah, Senhor, muito obrigado. Todas as vezes que eu estou orando, eu digo, Senhor, muito obrigado pela minha salvação, Jesus. Eu não mereço, Jesus, eu não mereço. Mas obrigado pelo sacrifício do Teu Filho na cruz do Calvário. Muito obrigado pelo batismo no Espírito Santo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela esposa que o Senhor me deu, pela família, pelos meus irmãos. Muito obrigado, Senhor, pela minha vida. Eu começo a agradecer a Deus. E vai embora, e eu esqueço do tempo. E, Senhor, obrigado por isso. Eu te agradeço. Ações de graça. E Paulo, em Filipenses 4:6, diz que a nossa petição deve ser conhecida diante de Deus em oração e ações de graça. Em oração e ações de graça. É preciso entender isso. Oração, petição e ação de graça. Colossenses 4:2 diz, perseverar em oração, velando nela com ações de graça. Olha que coisa maravilhosa. Ações de graça é uma coisa que não pode faltar na nossa oração. Agradecer, ser grato, porque a gratidão, irmãos, é um princípio tão maravilhoso e Deus honra a gratidão. Nós vemos, irmãos, no mundo de tanta ingratidão, é ou não é? De tanta ingratidão ao próprio Deus. As pessoas são muito ingratas. As pessoas parecem que não sabem agradecer pelo dom da vida. As pessoas parecem que focam nas coisas difíceis e esquecem tudo que Deus tem feito, tudo que Deus tem operado. Mas nessa manhã Deus está te falando e te ensinando que toda oração deve ser regada
Paulo diz, velando nela com ações de graça. Tem que ter o cuidado da ação de graça. Gaste maior parte do teu tempo na oração, agradecendo, que você vai ver algo diferente. Então, as atitudes dessa manhã que Deus tem falado conosco, quer que a tua atitude seja ouvida, sua oração seja ouvida e respondida. Primeiro, comece se arrependendo daquilo que você fez que não agrada ao Senhor, talvez tenha feito. Se arrependa, mude de atitude, mude de vida, se converta dos seus maus caminhos. Segundo, se humilhe perante Deus. Nunca chegue na presença de Deus com altivez, dizendo a Deus que você é eu sou fulano, aqui quem fala é Cicrano. Nunca chegue diante de Deus assim. Nunca. Não confunda a fé e a autoridade com senécio. Então chega diante de Deus sempre na humilhação. Como o próprio Deus disse, se o meu povo se humilhar, aí, meu irmão, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Então vai na oração, vai na humilhação. Segundo, confesse os seus pecados diante de Deus. Confesse. Mas Deus sabe sim, mas precisa ouvir a tua confissão. Deus quer que você se ajoelhe diante dele e confesse. E diga, Senhor, me ajude a mudar. Me ajude, eu quero viver outra vida. Segundo, adore ao Senhor. Depois, ações de graça. E o Senhor vai te ouvir no seu santo nome. Amém? Nós vamos orar. Nós vamos engrandecer ao Senhor essa oração. Eu quero agora orar pela tua vida. Você que está nesse momento precisando de uma intervenção de Deus, de um milagre de Deus, de salvação. Esse é o momento de você entregar a sua vida a Jesus. Você acabou de ouvir aqui a palavra de Deus, que você e eu precisamos nos converter dos nossos caminhos, precisamos nos arrepender e mudar de vida, e o Senhor com certeza vai te ouvir. Esse é o momento. Vamos falar com o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, te adorando, te exaltando, te glorificamos. Já ouvimos a Tua palavra, Senhor. Na Tua palavra o Senhor nos orientou. Há muitas orações da nossa parte que nós não temos visto resposta, que nós não temos visto, Senhor, o teu responder, a Tua fala. Mas nós sabemos que o Senhor é o mesmo, o Senhor não muda. O Senhor é aquele que era, que é e que sempre será, diz a Tua palavra, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós que talvez, Senhor, não sabemos orar, não estamos fazendo da maneira correta, mas nessa manhã, Senhor, Tu falaste aos nossos corações, e nós queremos começar a nossa oração, Senhor, nos humilhando perante Ti. Queremos começar o nosso período de oração nesse momento, Senhor, dizendo que só estamos aqui porque a Tua misericórdia, ela se renovou mais uma vez nessa manhã. Nós só estamos de pé na Tua presença porque a Tua bondade e a Tua misericórdia tem nos seguido todos os dias da nossa vida, e quando nós erramos, nós falhamos e pensamos em parar, a Tua misericórdia e a Tua bondade nos sustentam. Senhor, nós estamos aqui por Tua causa e não por nossa causa. Nós não teríamos condições, nós não sabemos, nós não temos como fazer, mas a Tua bondade tem nos colocado aqui. Queremos nessa manhã pedir perdão pelas nossas falhas, perdão pelos nossos erros, perdão, Senhor amado, porque temos errado de diversas maneiras, temos falhado contigo, não temos sido, Senhor, talvez aquilo que devemos ser, mas o Senhor já sabia, e por isso o Senhor ainda continua conosco, nos auxiliando, nos ajudando, e queremos Te agradecer, meu Pai, Te agradecer porque a Tua mão, a Tua poderosa mão está sobre nós, Tua poderosa mão, Senhor amado, nos sustenta, a Tua bondade está sobre nós. Te agradecemos pelo fôlego de vida durante este dia, porque acordamos, porque temos mais uma oportunidade de podermos Te servir, fazer o nosso melhor, nos arrepender, Te pedir perdão e mudar de vida, mudar aquilo que talvez, Senhor, está nos atrapalhando e nos impedindo de ouvir a Tua resposta. Meu Pai, nós queremos nessa manhã render a Ti ações de graças por essa oportunidade. Queremos Te pedir no nome santo e poderoso de Jesus, continue operando na vida do meu irmão e da minha irmã. Meu irmão que está orando, minha irmã que está orando, Senhor, nessa manhã. Está orando, está buscando a Tua face, Senhor. Está buscando, Senhor amado, o Seu caminho, está buscando, Senhor, mais e mais de Ti. Eu Te peço em nome de Jesus,
Que o Senhor possa nesse momento, Pai amado, entrar em ação. Que o Senhor possa nesse momento, Senhor, agir na vida dessa pessoa que está agora, talvez com lágrimas nos olhos, clamando, pedindo: Senhor, me ajuda. Senhor, entra na minha